Cinejornal entrando no ar neste 19 de abril, dia de celebrar a cultura dos povos originários. E para a gente continuar aprendendo e entendendo melhor como e por que o audiovisual e o cinema entraram nas tribos desse país, a gente mostra agora uma entrevista com Vincent Carelli, antropólogo, indigenista e documentarista. O Vincent nasceu na França, mas veio para o Brasil com 5 anos de idade. Na juventude foi adotado, como ele gosta de contar, pelos indígenas e desde a década de 70 acompanha e difunde essa cultura riquíssima que a gente continua sabendo tão pouco. Bom, em 1986 o Vincent Carelli criou o projeto Vídeo nas Aldeias. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988 para filmar um Jeruguiguaçu. As grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. Consultados espíritos durante a noite, os rezadores davam rumo das discussões políticas do dia seguinte. Num momento que está se falando muito dessa temática indígena, enfim, você que há 50 anos trabalha com isso, é um indigenista, ambientalista, um documentarista, eu queria que você me falasse que momento é esse dos indígenas aqui no Brasil? Eu acho que primeiro dos indígenas no mundo, né? Eu acho diante da crise civilizatória que a gente está vivendo, né? O desastre ambiental que se aproxima cada vez mais, né? Eu acho que os índios passaram a se constituir num ponto de referência de outra humanidade e de uma outra relação possível e necessária com esse planeta, né? com a natureza. E a Amazônia está em pauta, né? A Amazônia é um grande ponto de desequilíbrio final desse processo de destruição. Acho que o protagonismo político dos índios no Brasil também cresceu. Eu acho que tem uma nova geração indígena chegando aí, porque nos anos 70, quando eu comecei, quer dizer, a grande componente indígena na Amazônia, né, estava apenas sendo contactado. A gente estava na hecatombe da perda, do contágio, e não sei o quê, e ainda querendo entender onde estamos, né? Mas várias décadas se passaram, né? Eu acho que a evolução do Brasil, o sistema de cotas, né, abriu uma nova perspectiva para a juventude, né? E tudo isso está aflorando, né? Hoje em dia, uns anos atrás, tinha uma advogada indígena, dois, tal. Agora tem quase todos os estados têm advogados indígenas, né? Isso é muito importante, a importância política deles para o Brasil, que eles têm coragem, porque é a verdade deles, né? É uma coisa de convicção. Poxa, gente, o Brasil é nosso, pô, não é? Então, eles vêm com muito vigor, né? Então isso é muito bacana. Pediram logo me chimel aí, mas correndo pe de rua coisa com a pe me turumba pediram guarda com a pe mapa o catuta aí. Eu comecei em 69, com 16 anos, né? Não sei, é uma coisa estranha. Outro dia eu consegui na casa da minha avó uma foto minha com 6 anos e um arco e flecha. Eu tinha também, um padrinho meu tinha me dado um retrato de um chavante nu no meio do... Eu tinha essas admirações, né? E meu irmão tinha uma vocação religiosa e era amigo de um padre dominicano, né? Que dava aula de filosofia ali no mosteiro dos dominicanos lá na rua Caiobi, né? O famoso, né? E esse velho, que era de vocação tardia, estava trabalhando com xicrim, né?
levou meu irmão em 68, mas o meu irmão meio que não se interessou muito, né? E eu falei, poxa, eu quero ir nesse lugar, né? E quando eu cheguei lá foi uma coisa chocante, quer dizer, era um grupo isolado, Xicrim, Caiapó, nem existia a Serra de Escarajás, a Serra de Escarajás estava sendo descoberto ainda, era um acampamento de americanos, né? Então era um grupo bastante isolado, né? E eu realmente me apaixonei, voltei várias vezes e até cheguei a fazer um ano de faculdade de Ciências Sociais e eu falei, essa não é a minha, né? Eu preciso de uma coisa. E aí eu larguei tudo e em 72 eu mandei para lá e falei, agora eu estou por aqui. Esperamos tantos anos por esse momento, achando que tudo se explicaria naquele encontro. Mas a impossibilidade de se comunicar nos colocava de novo diante de um mistério. Quem são eles? E eu fui lá e passei a morar com eles, né? Eles estavam meio abandonados, o velho padre tinha ido embora, o outro missionário meio que abandonou. Estava nessa transição entre missão e FUNAI. E eu fui adotado, na verdade, né? E eles tinham muito orgulho de estar criando um branco, um menino branco, né? Tanto é que quando teve o movimento de Altamira, que todos os caiapós se encontraram, eles me apresentavam, esse é o menino que a gente cria. Para mim o Xingu era uma questão resolvida, tudo bem, vamos cuidar dos outros, né? Porque o cartão postal está indo muito bem, todo o dinheiro vai para lá e tal, não é? E então, mas depois, inclusive, quando eu comecei a dar oficina, a primeira grande oficina nacional que eu dei foi no Xingu, né? Eu mudei bastante de opinião. A primeira experimento, né, que foi com os Nambiquara, foi uma coisa tão forte, né? Uma reação catártica que eles se jogaram numa revivência de tantas coisas, de revisão da imagem deles e não sei o quê. Eu fiquei foi muito além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu acho que sobressaiu na questão da imagem a questão da memória, da tradição, das coisas, não é? De repente despertou os velhos que estavam meio empoeirados, né? De trazer à tona, né, toda uma outra coisa, né? Então essa foi a primeira lição que eu tive que aprender, mas era um experimento para isso mesmo, né? E antes de começar o projeto de vídeo, eu trabalhei também em muitas comunidades, né? Então conhecia, por exemplo, esse capitão que eu fiz o filme agora, conheci ele em 71, né? A gente trabalhou nos anos 80, ajudou eles a conquistar sua autonomia, né? Assessorou eles para negociar com as grandes empresas, coisa que eles aprenderam rapidamente. Nesta foto, tomada em 1964, estão os sobreviventes do contato. É aqui você? É. Mas eu tô achando que isso aqui é minha irmã. Aí eu fiz 2 projetos que deram 2 filmes, que é a Arca do Zoé e Eu Já Fui Seu Irmão, né? A Arca do Zoé com os Wayampi visitando o Zoé, né? Assim como eles tivessem ido visitar os seus ancestrais. A gente mostrava imagens de garimpo, de desmatamento, e o Auai ia comentando, né? A terra de vocês está livre, mas se eles chegarem, primeiro, vocês vão ficar doentes, segundo, eles vão desmatar tudo. Então teve um intercâmbio assim de conteúdo, né, muito interessante, de viabilizar encontros, né, que fizessem sentido e que tivesse no escopo dos desejos deles, né, de conhecer, né. Na época os índios eram muito isolados, não tinha grande movimentação política,
né, coletiva de várias etnias, isso não existia. Né? Então eles descobriam através dos filmes, das imagens, que não estamos sozinhos. Né? Isso era muito importante. Né? Hoje eles sabem disso. Todos esses filmes começaram em paralelo com o Vídeo nas Aldeias. Eu estou muito focado agora num abacaxi grande, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho lá um acervo que deve ter 7.000, 8.000 horas, provavelmente 4.000 de analógico. Eu já consegui digitalizar 1.800, falta mais umas 2.000 de analógico, que cobrem 62 povos. Então, esse acervo que eu preservo, mas me custa uma grana, e só de refrigeração, né? E é uma grande responsabilidade. Então, de qualquer maneira, a gente está num processo de devolução, né? Uma devolução, quer dizer, o Vídeo nas Aldeias é uma devolução, desde a demarche né, inicial que catalisa o processo. Agora a gente fez uma devolução muito importante, que foi do povo Inauê-Nauê, do Rio Juruena, no norte de Mato Grosso, né, que também a gente acompanha desde os anos 80. Esse virou um curta que chama Ianquá, Imagem e Memória, né, que fez muito sucesso. Na verdade era um vídeo relatório para o Rumos, e ganhou É Tudo Verdade, enfim, é lindíssimo, né, que é uma projeção assim, de 1.000 índios vibrando e mostrando, e os velhos contando o diálogo. O grande abacaxi agora é esse que eu faço com esse acervo. Outro dia eu vi um programador de festival dizendo: hoje em dia a gente não pode programar uma mostra, um festival, sem botar um componente indígena. Falei, caramba, cara, eu esperei a vida inteira para ouvir isso, e eu acho que a gente está começando a viver isso. Os comunicadores indígenas, né, que dão essa função, né, de visibilizar o movimento. Um dos alunos meus, eu chamo ele o índio ninja, né, que ele aprendeu com... Eu falo, vai aprender lá com o índio ninja, como é que faz, publica em streaming, ao vivo, o movimento, né, e o Camiquian faz isso. Né? Como ele é um grupo muito politizado, ele acompanha muito o movimento indígena, e hoje está consolidado. A equipe de comunicadores indígenas da PIB no ATL é sei lá, 20, 30 jovens. Obrigada e, enfim, Vansan. E olha só, um lembrete, o Vídeo nas Aldeias do Vansan Carelli, da Olivia Sabino, e a Enquadramento Produções do Leonardo Mack são os produtores do longa-metragem A Transformação de Canuto, filme que é dirigido pelo Ernesto de Carvalho e pelo Ariel Coaray Ortega, super premiado. Bom, e no finalzinho do ano passado, esse filme ganhou 2 prêmios na competição Envision do IDFA, Festival Internacional de Documentário. Exatamente, o IDFA acontece em Amsterdã, na Holanda, e é um dos festivais mais importantes do mundo. Bom, A Transformação de Canuto venceu nas categorias de Melhor Contribuição Artística e de Melhor Filme de 2023. Aguardamos então a estreia nos cinemas aqui no Brasil. Bom, e agora chegou a hora, né, gente, de assistir aos 5 filmes da nossa programação especial Dia dos Povos Originários. Amanhã eu volto com outro Cinejornal e a gente se encontra aqui no Canal Brasil. Beijo! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai.
Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.